Boa noite, amados. Eu já saudei uma turma, né? Mas sempre tem gente que chega depois e tal. Então, para aqueles que eu não saudei, uma boa noite para você e que a paz do nosso Papai do Céu seja com o teu coração. Amém? Que bom que você receba, né? Bem, amados, eu estou aqui desde cedo, bem cedo, na rua. Estou desde manhã cedo na rua. Na rua. Saí bem cedinho de casa para estar com os irmãos aqui no Alto da Boa Vista. Por causa de não é causa, né? Mas o propósito era falar sobre um livro que acabei escrevendo durante a pandemia, chamado Criando Filhos para Deus. Então, os irmãos pediram para eu ir lá falar sobre o tema do livro, e aí, na parte da manhã, reparti um pouco sobre o livro, almoçamos, e agora à tarde, os irmãos abriram para perguntas e respostas, né? Foi um tempo muito interessante, mas a última pergunta me chamou muita atenção. Alguém, uma senhora, uma irmã, muito provavelmente, né? Ela fez a seguinte pergunta, ela falou, bem, o que fazer quando você já se converte com os filhos já uma certa idade, e você se converte, está lá, teu esposo não se uniram para criar os filhos nos caminhos do Senhor, e agora convertido, tem os filhos de uma certa idade. O que fazer com esses filhos? Né? O que fazer com esses filhos? Uma pergunta muito legal, muito boa. Eu me levantei lá e falei, eu não sei a resposta. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Eu não sei nem o que fazer com os filhos que nascem realmente na nossa casa, já quando somos cristãos. Ainda mais quando a gente não é, eu não sei o que fazer. Na verdade, nós não temos respostas para tudo. Graças a Deus. Né? Quando a gente responde porque a gente tem a Bíblia. E a Bíblia, se a Bíblia respondeu, não sou eu que estou respondendo, é Deus ali, por meio das Escrituras, respondendo a você o teu questionamento. Mas eu li um texto lá com os irmãos, eu queria começar aqui nossa conversa lendo esse texto com vocês, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. E os versículos são os versículos 9 em diante. Pode pegar a tua Bíblia aí, não sei se está projetando, está ali, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, estou usando uma versão aqui chamada NAA, aquela de ontem. Como está escrito, tu viu que eu estou desde ontem com eles, né? Falei ontem, viu? Desde ontem que essa turma me suporta. Como está escrito, nem olhos viram. Esse texto é muito conhecido, amado. Impressionante. Diga comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e mais o quê? Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É impressionante. Quando eu pergunto à igreja quantos conhecem esse texto, a maioria de todos os lugares conhece. Aí eu vou para a segunda pergunta. E o próximo versículo, depois desse? Não passa ainda. O que está escrito no próximo? Aí dá um apagão na turma. A maioria não se lembra do que está escrito no próximo versículo. Sabe por quê? Porque por anos a igreja ficou aqui só enfatizando isso, e eu sei para onde esse versículo leva a maioria, para o céu. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração de nenhum homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu ouço essa pregação desde que sou novo convertido. E, em geral, leva o cara para o céu, para dizer assim, tudo que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não penetrou no coração, não. Lá na glória você vai saber. Mas não é isso que está escrito. O texto não fala sobre isso. É só você ler o versículo seguinte. Se você olhar o versículo seguinte, você vai ver que Deus, porém,
revelou isso a quem? Revelou a quem? Revelou a quem? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não penetrou em coração de nenhum homem, Deus revelou a nós. Por meio de quem? Por meio de quem, amados? Fala aí, pô. Por meio de quem? Por meio do Espírito. Por quê? Porque o Espírito sonda todas as coisas. O Espírito sonda até mesmo as profundezas de Deus. Paulo depois vai dizer que quem conhece o homem é o Espírito do homem, e assim também quem conhece a Deus é o Espírito Santo de Deus. E eu, então, fechei a minha conversa lá. Eu falei mais um bocado, explicando lá para os nossos amados irmãos lá do Alto da Boa Vista, que nós não sabemos, mas Deus sabe tudo. E Ele habita dentro de nós com todas as respostas. Quantos creem? Não, vocês não creem, não é possível. Quantos creem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que Deus que habita dentro de você sabe tudo? Alguém pergunta, então por que Ele não me responde tudo que eu pergunto? Porque Deus não é inteligência artificial. Deus não é provedor de conteúdo, não é Google. Deus é Pai. E Deus Pai quer se relacionar conosco. Deus não responde às coisas porque nós estamos curiosos. Deus fala conosco na necessidade real. Ele ensina realmente quando precisamos ouvi-lo. Então, Deus não é jogo de tarô. Deus não é cartomante. Deus não é bola de cristal. Deus é nosso Pai. E Ele fala conosco quando nós precisamos ouvir e quando queremos de fato ouvi-lo. De verdade, como um filho que busca o pai ali, com o coração inclinado, e aí ele vai. Então, não é inteligência artificial. Deixa eu perguntar aqui para papai do céu. Não é assim, amado. O Deus que mora em você e em mim sabe todas as coisas e sonda tudo, conhece todas as coisas, de verdade Ele conhece todas as coisas, e Ele quer não só nos revelar, Ele quer ser revelado. Ele quer ser conhecido. Porque a vida eterna não é o autoconhecimento, como alguns vendem. A vida eterna é conhecer o Pai e o Filho por meio do Espírito. Isso está na oração de Jesus, lá em João 17, se não me falha a memória, versículo 3. A vida eterna é essa, Pai, que te conheço a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho que Tu enviaste. Então, fechei a questão lá com os irmãos, dizendo exatamente isso. Nós não temos resposta para tudo, graças a Deus não temos. E eu lembro da época que meu filho perguntava tudo. Não sei se você tem filhos, ou já teve filhos, já viveu essa experiência, de quando a criança simplesmente pergunta tudo. E eu entendi desde cedo que nós não deveremos nem tentar responder tudo. Inclusive, você que discipula pessoas, eu te aconselho, não responda tudo. Envie as pessoas a terem a experiência delas com Deus. Elas precisam ir para Deus e ouvir Deus, ter o sacerdócio delas. Não queira ser Moisés na vida dessas pessoas. Fala aí com Moisés, desce aqui. Não faz isso não, amado. Manda a pessoa para Deus. Ela precisa ouvir Deus. Ela precisa ter a experiência dela com Deus. E se você quer criar filhos, o meu assunto não é esse, mas se você quer criar filhos para Deus, como é o título que eu estou propondo aqui, então ensina teu filho a orar, ensina ele a ter experiência. Quando você fala, não sei não, filhão, vai lá perguntar a Deus que ele sabe. E aí quando teu filho voltar maravilhado com as coisas que Deus fala com ele, tu vai ver que isso vai conduzi-lo a uma experiência linda com o Papai do Céu. Ele vai descobrir realmente a fonte de tudo. Amém ou não? Mas nós precisamos crer realmente que aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, que nunca penetrou no coração de nenhum ser humano, Deus reservou para aqueles que o amam e revela a nós, por meio do Espírito Santo. Amém?
na medida que nós temos um relacionamento com Ele e uma necessidade real, aquieta a tua alma, busca o Senhor, e Ele vai te revelar grandes coisas, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aí você vai saber mesmo, porque não foi nenhuma consulta rápida no Google. Foi Deus falando com você, inclusive sobre você. Sobre você. E eu quero falar sobre você. Você diz amém ou não? Ixi, o que eu estou fazendo aqui, né, amado? Quero falar mesmo. Quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração esses dias, né? Esses dias. É uma experiência, assim, muito interessante, muito singular, né? Experiência singular. Eu conheço uma irmã, conheci essa irmã, frequentava a nossa casa desde que era solteira. E essa querida, então você vê, ela está casada hoje, é mãe de filhos, mas nós conhecemos ela desde solteira. Ela solteira um dia visitou a nossa casa e começou a ouvir o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus. E ela começou a crer nesse Evangelho e a vida dessa menina mudou muito. Se tornou uma discípula de Jesus séria mesmo. Casou lá com o irmão que estava lá, quase encalhando lá, mas estava esperando Deus, o irmão. E desencalhamos um irmão já, depois de muitos anos, ela casou com ele. Tirou ele daquele... Tira-me do vale. Deus ouviu a oração do irmão e casaram. Mas interessante, essa irmã, num período da sua vida, ela ficou doente, ela teve uma enfermidade muito séria. E ela dá testemunho de que Jesus a curou. O Senhor um dia encontrou ela e tocou naquela enfermidade e a curou. E se passaram anos, assim, sem sintomas, sem nada. E o médico falou, você não tem nada, porque essa doença é impossível que você conviva com essa doença e tá do jeito que você está aí, bem, coisa e tal. Essa doença, além de não encontrar mais ela no teu corpo, você não viveria sem esse medicamento A, B, C, D, X e F. Você, verdade, você está livre. E ela ficou assim um tempo. Só que depois de um tempo, essa amada, ela disse que a doença voltou para ela. E quando uma coisa dessa acontece, eu te falo, aí eu começo a perguntar a Deus, Senhor, mas que negócio estranho. Por quê? Porque eu não creio que Deus faça nada pela metade. Você crê? O pessoal ficou em silêncio. Tem gente que está em dúvida agora. Você crê que Deus é capaz de curar alguém e depois deixar a enfermidade voltar para você? Não, agora, já que você se comportou mal, toma-lhe. Tu crê que é assim? Você crê que Deus vai punindo as pessoas desse jeito? Acho que você não tem muita certeza. Bem, essa é uma dos questionamentos que eu fiquei indagando o senhor. O que é isso, senhor? E, curiosamente, eu me lembrei de uma outra pessoa. Essa eu conheço há mais tempo ainda. Que, no início da minha conversão, ela era diabética. Descobri uma diabetes grave, assim, tipo 700 de glicose. Bateu quase 800 de glicose uma vez. E essa querida, ela simplesmente, quando o Evangelho chegou na nossa casa, Deus curou essa mulher. Curou, mas curou mesmo. Ela se tornou mãe, teve filho, o médico falou, você não pode ter mãe, em suma, sumiu. O açúcar dela voltou abaixo de 100, né? Que aqui no Brasil é 100, na Europa é 120, mas ela ficou abaixo dos 100. Né? Estava naquela plaquinha dos 80, os 100, né? Ficou top. Anos, assim, anos. E agora, há alguns anos, essa irmã voltou a ficar doente de novo. Oxe, como é que pode, negócio? Deus curou ou não curou? Bem, eu quero ler um texto com você agora de novo. João 5,14. Jesus curou um homem.
Mais tarde, quando Jesus encontra esse homem, quem conhece a história desse homem? Quem lembra? Mais tarde, Jesus encontrou esse homem no templo e lhe disse o quê? Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Por que algumas pessoas experimentam uma cura milagrosa e depois isso volta? Bem, amados, vou começar a tocar esse tema com você. Primeiro, vamos falar assim, deixa eu rasgar o coração contigo, deixa eu falar sério com você, sério. Acho que tem doença que você nem precisa nem de muita explicação. Por exemplo, essa minha querida do diabetes. Ela ficou diabética, jovenzinha e tal, aí Jesus entrou na vida dela, ela foi curada, pá! Anos depois ela voltou a ficar diabética. Por que você acha que ela voltou a ficar diabética? Porque Jesus curou o corpo, mas o coração dela não mudou, a alma dela não mudou. E ela continuou comendo, comendo e comendo. E um dia eu sentei com ela, conversando assim, querida, você agora, o diabetes voltou e você está indisciplinada. Eu vejo que você, porque diabetes é uma doença que disciplina a pessoa. Ela traz uma disciplina, como algumas outras. Pressão alta, tem disciplina. Aí ela falou, não, Franco, eu sei que eu como demais. Inclusive, uma vez, Deus falou comigo, você é glutona. Você já viu alguém ser disciplinado por glutonaria alguma vez? Já não. Esse ano eu completo 40 anos de convertido. Mais de 30 apacentando gente. Nunca vi ninguém ser disciplinado por glutonaria. Nunca vi. Glutonaria é um tema na igreja que é brincadeira. O pessoal, quando vê alguém comer muito, ri, faz chacota, acha legal, zoa, mas nunca trata a coisa como Deus vê. Que alguém está destruindo o templo do Espírito Santo por causa do seu desejo insano de comer, comer e comer. Se fosse cachaça, já estava na lima. Já estava no pau de arara. Mas não é cachaça, é comida, então vai. Mas, amado, traz dano igual. Traz dano. Médio e longo prazo, traz dano. Um dia eu conversava com um discípulo querido, vocês conhecem ele, que é médico, é neurocirurgião, até faço uma brincadeira com ele, que eu digo para ele assim, o cirurgião pensa que é Deus, o neuro tem certeza. O cirurgião pensa que é Deus, mas o neurocirurgião tem certeza, ele sou Deus. Brincando com ele, a gente sempre faz brincadeira. E um dia eu contava para ele a minha experiência com açúcar. Eu falei, amado, eu não posso atribuir a Deus nada dos meus pecados. Não posso. Eu não posso dizer que Deus não cuidou de mim, que não me viu. Minha vida sempre foi eu comendo doce e dirigindo, escrevendo, e fazendo tudo, e comida. E além de eu ficar desse tamanho, pum, de o açúcar estourou. Eu falei, amado, que culpa Deus tem nesse negócio? Olhei bem para ele e falei, o que você acha disso? E falei da minha dieta para ele. Sabe o que ele falou comigo, Jair falou comigo? Jair falou assim, Franco, essa dieta que você está falando na faculdade, eles chamam de dieta diabetogênica. É a certeza que você vai se tornar um diabético. Estamos na faculdade lá de medicina, conversando, fulano faz uma dieta diabetogênica. Ela faz a dieta para ficar diabética. Eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Oi? O que Deus tem a ver com isso, amados? Nada.
Não tem nada a ver com essa história. Você constrói, você faz o negócio. Porque uma coisa é Deus tocar teu corpo e curar teu corpo. Outra coisa é você se arrepender dos teus pecados. Outra coisa é você mudar a tua alma. Porque esse é um tipo de disciplina que corta a alma. Muda hábito. Quem quer levar a sério? Muda hábito. Tem que dizer não para a coisa que você ama. Toca a alma. Toca a alma. Que responsabilidade Deus tem com isso, amado? Eu te pergunto. E você poderia lembrar de outras doenças mais. Até porque muita coisa que a ciência descobre, você quando lê a Escritura, você diz, já estava aqui. Não tem nada novo, realmente. Deus já falou sobre esse assunto. Você diz amém ou não amém? Amém ou não? Oh, meu Deus do céu, que coisa boa. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Você diz assim, mas Franco, o que tem um espírito abatido? Qual o problema do espírito estar abatido ou não está abatido? Qual é o problema de um coração triste e de um espírito abatido? O que você acha? Que tem algum problema ou não? Não? Provérbios 17, 22 vai dizer: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você sabe que esse texto de Provérbios 17, 22 eu guardei comigo por causa de uma experiência que eu tive, orando por uma senhora que estava travada numa cadeira. Eu orei por ela e ela se levantou. Eu fiquei feliz, ela também ficou alegre, assim, com o poder de Deus. Mas quando eu estava saindo com ela no cenário ali, Deus falou comigo: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E eu sabia, por causa lá de Provérbios 3, 7 a 8, que o espírito, ele se abate. Por quê, Franco? Não é 7, 8, não. O texto que eu li foi o 15, 13, não é isso? O espírito, ele se abate por causa da tristeza do coração. Então eu falei, eu sabia que o espírito é abatido por causa da tristeza do coração. E uma vez que teu espírito é abatido, teus ossos ressecam. Ah, que doideira! Não, tá bom, você que é científico, você que gosta de ciência. Você já sabe o que a ciência fala, aí você pode pesquisar à vontade, sobre a tua imunidade, como ela cai quando você está triste, abatido, estressado. Já leu sobre isso? Aí sim, tu pode pesquisar, porque a ciência já descobriu isso, que a tua imunidade cai. Recente eu estava com um irmão que falou assim, Franco, eu estava legal, resfriado, não me abate. Aí surgiu esse problema na minha vida, esse estresse entrou na minha vida. Rapaz, foi um negócio incrível. O negócio entrou e me derrubou. É um cara saudável, pô. Mas debaixo de estresse, debaixo de tristeza, debaixo de angústia, a imunidade faz assim, ela responde. Mas a Bíblia já diz. Por que eu lembro dessa senhora? Porque eu perguntei assim, a senhora é triste? Ela falou assim, eu tenho uma tristeza crônica. Eu nunca ouvi ninguém dizer um negócio desse. Eu tenho uma tristeza crônica. E ela falou assim, quase aquela voz assim de triste cronicamente. Você não se alegra, não tem alegria. De repente a pessoa não se alegra e atribui a dor dos ossos. Mas ela não sabe que a dor dos ossos está ali porque não tem alegria.
Seu coração não se alegra. Não ande ansioso por coisa alguma. Vamos lá, vamos lembrar Filipenses 4. Antes, faça a Deus conhecido das tuas necessidades pela oração, pela súplica, com ações de graças, gratidão. E qual é o efeito dessa oração com gratidão? Vai quebrar o galho da turma, né? É a paz, que excede o quê? Não, volta lá, vai lá. Você já estou lá na paz. E a paz que excede todo entendimento. O que essa paz que excede todo entendimento faz? Que não tem ciência que explique ela. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, quando você é grato, quando você entrega a Deus, ora a Deus, está suplicando, mas tem gratidão, o resultado é paz. O resultado é paz. O contrário disso, ansiedade. Vai ficar ansioso, roendo unha, desesperado. E o que pode produzir isso? Ah, meu amigo, se você pesquisar, você vai ver quantas enfermidades podem brotar da ansiedade. Mas você já reparou que a Bíblia não abre espaço para você tratar a ansiedade como uma coisinha fofa? Você vai dizer você vai ler Jesus dizendo, não ande ansioso. Nem com as coisas básicas, o que você vai comer, beber ou vestir, nada. Se Jesus fala assim, não ande ansioso, é porque a ansiedade não está fora da nossa escolha. Está dentro do nosso radar das decisões. Se Paulo diz, não ande ansioso, aí volta lá o versículo anterior, não fique preocupados com coisa alguma, não ande ansiosos com nada. Pedro vai dizer lá, capítulo 5 da primeira carta, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Meu Deus! Então, a gente pode lidar com a ansiedade de um outro jeito. Ou ficar doente por causa da ansiedade. E o que Deus tem a ver com isso? Você imagina Jesus curando alguém ansioso? Que nem eu já vi uns casos assim, Deus tocar. Eu vi uma mulher lá em Salvador, que uma crise de depressão, angústia, síndrome do pânico, uma cadeia só. E eu lembro que quando a gente orou ali, rapaz, Deus libertou aquela mulher. Libertou. Mas se não mudar dentro, ela volta a ficar doente. Ela volta a ficar doente. Se a confiança dela não se estabelecer em Deus, eu te falo, eu não estou profetizando, nem rogando praga, amados, por favor. Eu estou falando a real. A real é a seguinte, vai voltar a ficar doente. Aí falei para aquela senhora, falei, querida, você tem uma tristeza crônica, que você está dizendo, então eu quero te dar uma notícia que não vai ser muito boa. Ela, qual é? Se a senhora não se alegrar, essa doença volta. Volta. Por quê? Porque a tua doença física. Eu falei porque o texto fez assim no meu coração. A causa dela é esse teu abatimento de espírito, essa tristeza. Depois eu soube, por um familiar, que ela reuniu toda a família. Ela continua sã. Ela reuniu toda a família. E ela começou uma coisa que a família estranhou no primeiro momento. Ela abriu o coração dela com todos os seus familiares. Tristeza, angústia, pereba guardada, ferida que não estava resolvida. Saiu vomitando tudo lá, pedindo perdão para um, restaurando com o outro, falando. Isso é um caminho. Isso é uma mudança de dentro. Isso é uma mudança dentro. Provérbio 18, 14. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Mas o espírito abatido
quem o pode suportar? Não existe pneuma, porque espírito é pneuma, né? Psique. Psicólogo vem da psique, da alma. Alguém diz assim, doença psicossomática. Soma é corpo, soma. Psico. Psicossomática, o médico está dizendo para você, lá, o psicólogo, que a tua doença física nasceu na alma. Mas a Bíblia diz que há doenças que não brotam apenas na alma, brotam no espírito, na pneuma, lá dentro do coração do homem. E Deus, de várias formas, meus amados, Deus fala conosco. O Espírito do Senhor, ele sonda todas as coisas. Passa o scanner dele. Deus joga a luz lá dentro das nossas trevas. Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabe quando me assento, quando me levanto, tu conhece tudo da minha vida. Antes de eu falar qualquer palavra, tu já sabe tudo. Tu sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Tu acha que Deus não conhece tudo dentro de você? O que move você, teus motivos, tuas intenções, mesmo que as declarações sejam declarações, espetacular. Será que Deus não olha, bate o olho e diga assim, não, Franco, você está errado aqui, aqui, aqui. Olha, isso é tão forte, tão forte, tão forte, que Paulo escreveu nos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, eu não tenho nenhum problema de ser julgado por vocês. Vocês podem me julgar à vontade. Outra coisa, nem tenho crise de ser julgado, estou parafraseando aqui, tá, irmãos? Nem tenho nenhuma crise de ser julgado por tribunal humano. Sabe como é que ele conclui isso? Porque nem eu me julgo. Pô, como assim? Vocês podem me julgar à vontade, a opinião pública pode descer o sarrafo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não tenho nenhum problema de ser julgado por vocês, nem por tribunal humano, e nem eu me julgo. Mas por que ele não se julga? Porque ainda que minha consciência não me argue, ainda que minha consciência não diz que tem nada errado, eu não me dou por justificado. Porque quem me julga é o Senhor. E quando ele trouxer à luz todas as coisas, aí sim tudo será conhecido. Paulo falando. Alguns vão receber aplausos, outros... Tudo será conhecido quando Deus fala. Quando Deus fala, aí nós vemos. Lâmpada para os meus pés é a tua luz para o meu... Porque Deus falou. Se Deus falou, acabou. É luz total, nas trevas. E aí o homem não tem nem... Desculpa, você sabe o que é confessar? Confessar é homologar. Ninguém confessa um pecado. Eu estava me examinando, me esquadriando, aí fui lá num profissional, o profissional fez várias perguntas, eu descobri. Não, amado. Confessar é assim, o Espírito Santo vem na tua vida e fala, você mentiu. É verdade, Senhor, menti. Como para essa irmã, você é uma glutona. Quem falou para ela que ela era glutona? Você acha que ela aceitaria essa conversa se fosse outra pessoa falando? Oi, irmãzinha, está comendo para caramba. Qual o problema? Olha, irmão, se tem uma coisa difícil, é você falar que alguém come muito. Talvez só tenha uma coisa mais difícil que isso, é tentar ajudar alguém a criar seus filhos. É você olhar e você falar, ixi, essa criança está solta. É dificílimo você se meter na criação dos outros. É ou não é? Quem é que cuida de gente aí? Deixa eu te perguntar. É ou não é? Mas já tentou ajudar alguém a comer menos? Já? É fácil? Não. Não é. Não é, não. A pessoa fica magoada, diz que está te oprimindo. Está me oprimindo, pô? Tá, me deixa livre, pô. Estou livre. Não tem, é um negócio. Não. De verdade, é uma obra que tem que acontecer dentro. Dentro. A pessoa tem que ouvir o Espírito Santo, ela tem que ser sondada e confrontada e se arrepender. E aí, uma vez que muda dentro, não tem nenhuma possibilidade do mal voltar a bater a porta. Mas se não muda dentro, aí tem sim grandes possibilidades.
Quantos me entendem? Quantos me entendem? Eu li rapidamente outro dia sobre estresse e imunidade. Eu li porque eu falei, meu Deus do céu, isso está tão claro para tanta gente, mas por que as pessoas não entendem que as coisas de dentro acabam arrebentando do lado de fora? Li muita coisa, os efeitos danosos do estresse crônico, aquelas respostas inflamatórias, que às vezes a pessoa fica toda inflamada e está ligado também ao emocional, à tristeza, à depressão. Fui lendo várias coisas, sabe? Que eu falei, meu Deus, a ciência, ela evoluiu tanto, ela avançou tanto nesse assunto, mas tanto que ela avançou, né? Mas a igreja parece que está dormindo. Eu quero terminar com vocês. Eu vou me soltar mais um pouco. Posso me soltar um pouquinho mais? Soltar, irmãos, assim. Diga comigo fé. Diga confiança. Diga fé. Confiança. Muita gente que quer milagre, cura, diz que tem fé. Eu creio que Deus pode fazer. Não, preste atenção. Fé depende de uma palavra. Você não tem fé se Deus não fala. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então, se Deus falar, você tem fé. Se Deus não falar, você tem presunção, qualquer outra coisa. Fé, não. Fé é quando Deus fala, ou você estava lendo, tomou posse daquela palavra, ouviu uma palavra de profecia que você creu. Fé é isso, é ouvir e crer. Deus falou. Mas a fé é um nível para a gente avançar. Tem um outro nível que ele é mais exigente. Qual é o nível? É a confiança em Deus. Presta atenção que eu vou te falar, meu irmão e minha irmã. Você está num caminho, se você creu em Jesus, se você deu um passo para Jesus, se você abraçou tua fé, realmente está andando com Jesus em fé, eu quero te falar uma coisa, em nome do Senhor Jesus. Ele quer te levar pelo caminho do conhecimento dele. Ele vai te ensinar em várias etapas da tua vida a importância de confiar nele. Em algum momento, talvez você não tenha palavra de Deus nenhuma. De verdade, se sentar contigo e perguntar, você vai dizer, não, eu de verdade, Franco, não tenho palavra de Deus. Mas você vai dizer, mas eu confio nele. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso, ainda que ele não falou absolutamente nada comigo. Nada. Isso não é jargão. Isso não é emoção gospel. Isso é um relacionamento quando você conhece a Deus de fato. E eu preciso te falar isso em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele tem guiado a tua vida, a não ser que você não queira. Ele tem guiado a tua vida para que você o conheça de fato. Tem coisas que você pergunta a Ele, Ele não vai te responder como o Google te responde, como a inteligência artificial. Ele quer comunhão contigo, Ele quer relacionamento contigo. E se você cuida de gente, eu vou te falar, vou falar algo que você já sabe. Toda vez que você de verdade se interessa por alguém e senta com essa pessoa, o Espírito Santo te ensina de verdade. Você dá a palavra para ela e depois tu fica assim, meu Deus, de onde eu tirei esse negócio? Porque o Espírito Santo ele tem interesse em ministrar na vida das pessoas. Que ele confiou a você. Então, não trate os irmãos também como um guru. Você não é guru, ermitão, sei lá, não, que responde tudo. Não, amado. Se você quer aprender com o Senhor, se aproxima das pessoas com verdadeiro interesse. Com verdadeiro interesse. E deixa que o Espírito Santo, aí sim, ele vai tomar conta da parada
e você vai sair de fato edificado também. Você não só constrói a fé do outro, mas você sai também mais fortalecido. Você sai porque Deus vai te dando essa experiência gostosa. Porque assim como Ele se relaciona, Ele quer que a gente se relacione também. Não existe discipulado via internet. Pergunta daqui que eu respondo de lá. Isso não existe, amados. Isso é balela, isso é mais uma moda gospel. O que existe é a coisa a partir de um relacionamento sincero. E Deus é assim, Deus é tão relacional que quando você se envolve com a pessoa, Ele está contigo. E Ele vai enchendo você de sabedoria, de graça, respondendo. Ele vai pastoreando a outra pessoa por teu intermédio. E você vai vendo a riqueza, a abundância, a bênção que é ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Você vai ver a riqueza que é se tornar uma fonte, porque essa foi a promessa que Jesus fez para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu estou te dando, Ele fez duas promessas. Ele falou, você nunca mais terá sede de novo. 2, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, você ao beber da água da vida, Ele sacia você, mas Ele também te responsabiliza. Agora você se torna uma fonte móvel. Você agora é uma fonte móvel. Por que móvel? Você tem que estar onde o sedento está. Você tem que se mover em direção ao sedento. Então, a fonte de água viva, ela também precisa te libertar do teu egoísmo, do teu egocentrismo, porque você se tornou uma fonte. Talvez você tenha se esquecido disso, mas no dia que você bebeu de Jesus, você se tornou uma fonte. Você é a fonte de Deus. Você é a fonte. E a hora que você se entrega para ministrar a outros, essa fonte começa a jorrar abundantemente e você se torna cada vez mais rico, mais rica, mais cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de sabedoria. Não trate a coisa de forma, daquela maneira formal, aquela coisa. Para com isso, seja relacional, dá espaço, abre teu coração de fato, se exponha, fala das tuas misérias também, dos teus pecados. Isso não vai afastar ninguém de você. Pelo contrário, as pessoas vão olhar e você, poxa, você é pecador também, joia, então você vai me entender, legal. Não tenha medo, porque o único perfeito entre nós, perfeito em tudo, é o Senhor, é o Espírito de Deus que está na sua vida. E eu queria te fazer um apelo, em nome de Jesus, qual é? Se abra para de verdade Jesus curar tuas raízes. Se abra. Fala, Senhor, eu me abro. Eu quero ser tocado na profundidade. Eu não quero só ser curado no meu corpo. Se eu curar meu corpo e não me arrepender, eu sigo perdido. Eu sigo como aquele cego que foi curado. Eu tenho que ouvir Jesus dizer, vá, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Porque se você não se arrepender, você pode produzir coisas piores na tua vida. Se abra para o Senhor. É um apelo que eu estou te fazendo, é um rogo. Vou usar a expressão de Paulo. É uma súplica, irmãos. Eu suplico a vocês, em nome de Jesus, se abra para o Senhor e diz, Senhor, entra. Pode cantar a música do Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida. Faz aquilo que tu queres fazer. Não deixa eu ficar vivendo de coisas, de experiências maravilhosas, mas temporal. Temporal, até porque mesmo uma pessoa curada, daqui a pouco ela fica velha, morre, partiu, acabou. Teve uma cura, joia. Mas será que Deus só quer curar teu corpo? Ou Deus quer transformar a tua alma? Será que você é aquela pessoa que ama o conhecimento, quer estudar, quer teologia na cabeça, mas odeia a transformação? Eu te suplico, em nome de Jesus, estou te fazendo um rogo.
Não deixa a tua vida cristã ser uma experiência temporal. Não deixa, não permita. Vai fundo com Deus. Vai fundo. Vai mesmo nas profundezas dele. Não trate o Senhor como um provedor de conteúdo. Não trata ele com frieza. Não faça perguntas que você não quer ouvir de verdade a resposta. Não fica, se Deus me der uma palavra, eu dou uma palavra, profetizo, todo mundo vai ouvir, tem uma profeta. Para com isso. Seja íntimo do teu pai. Seja íntimo. Ele quer intimidade. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma, aquieta a tua alma. Aprende a ficar sozinho. Aprende a ir para o esconderijo. Aprende a ficar lá e falar assim, eu estou aqui, eu quero ouvir tua voz. Eu estou falando sério, irmãos. Sério. Porque as muitas aflições que vivemos é Deus chamando a nossa atenção para isso. É Deus dizendo, eu te quero. As muitas aflições, incontáveis aflições que vivemos, é Deus te chamando. É Deus dizendo, vem. Eu termino dizendo assim, eu tenho orado. Você sabe, pastor, as pessoas pedem oração direto, né? Mas há alguns anos que eu não peço só a saúde para os meus irmãos. Antigamente a pessoa falava, ora por mim, estou doente, ora por fulano, está doente. Esse dia eu orava por uma pessoa doente. Falei, Senhor, em nome de Jesus, está lá minha irmãzinha doente, eu sei que tu tens poder para curá-la assim com uma palavra. Basta uma palavra tua, essa irmã sai curada, acabou o problema dela agora. Mas não deixa ela sem te ouvir. Fala com ela o que ela precisa ouvir. Fala com a minha irmã de verdade aquilo que ela precisa ouvir. Ela não precisa só experimentar a tua cura, Senhor. Ela precisa te conhecer. Ela precisa ser livre, liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te fará livre. Verdade não é um conceito, irmãos. Tem gente que usa até isso para fazer política. Isso não tem nada a ver. Conhecer a verdade é conhecer alguém. Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você diz amém ou não? Quando alguém conhece a verdade, ela de verdade é livre. Então não é simplesmente um toque e sai curado. Jesus limpou 10 leprosos. 10. Eu te pergunto, quantos voltaram e o adoraram? Um. Mas eram 10, ele falou. Eram 10, pô. Não permita que a sua vida seja um toque. Deus quer muito mais contigo. Deus quer intimidade, quer relacionamento. Deus quer transformação. Deus quer fazer de você uma outra pessoa. Abre o coração e fala para o Senhor, vai fundo. Eu quero ir fundo contigo. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero conhecer de verdade. Eu quero me entregar totalmente a ti. Fala sério com ele. Fala sério. Fala, tu me sonda, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê as coisas que te ofendem ainda em mim. E me ajuda, me dá graça. Para eu vencer, para eu romper. Eu quero ser outra pessoa. Outra pessoa. Tem uma canção que eu gosto muito de um rapaz chamado Jefferson Pilar. O título da canção é Cansei de Mim. Você não conhece não, né? Cansei de mim. Conhece, Flavinho? Cansei de mim. Eu gosto mais dessa música. De vez em quando eu falo para o senhor, cansei de mim, me ajuda. Não deixa eu seguir sendo eu. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado.
Eu quero ser quem tu desenhaste. De verdade. Me ajuda. E peço ajuda para os meus irmãos também. Quando alguém diz assim, ora que fulano está doente, eu digo, Senhor, vai além. Mostra tudo para essa pessoa. Fala tudo que ela precisa ouvir. Tudo. Senão vai ser só um vale. Pode ser até um vale da sombra ou da morte. Se você sair do outro lado, do mesmo jeito que você entrou, só com o corpinho curado, eu vou dizer, não valeu a pena. Mas se você sair de lá diferente, se você sair de lá dizendo, tudo posso, naquele que me fortalece, aí eu vou dizer, valeu a pena. Amém? Você diz amém ou não? Eu descarreguei meu coração com vocês, foi quase um desabafo, né, irmãos? Mas eu falei ontem com a liderança, que estava reunida, eu falei, irmãos, eu estou com um tema no coração que eu preciso descarregar. Quem quer orar comigo? Quem quer orar? Obrigado que vocês sempre me amam, né? Sempre me amam. Me suportam. Quem quer ficar de pé, por favor? Quem quer orar? Deixa eu fazer uma pergunta mais ousada. Deixa eu fazer uma pergunta mais ousada. Quem ouviu além das minhas palavras? Ouviu além e recebeu um sopro de Deus no coração? Quem conseguiu ouvir o Espírito Santo além das minhas palavras e deseja e quer responder a esse convite amável do Senhor para ir mais fundo com Ele, para experimentá-lo mais profundamente, para não provar apenas um toque no corpo, mas uma mudança profunda na alma e no coração. Quem gostaria de orar por isso aqui, de uma forma pública? Sai do teu lugar, vem aqui à frente, como dizendo para Deus assim, Senhor, eu quero ir mais fundo contigo. Eu preciso ir mais fundo. Eu não me conformo, Senhor, com o que eu estou vivendo, Pai. Eu quero ir além. Eu não quero só conhecimento mental. Eu quero um conhecimento experimental. Eu quero te provar. Eu quero te experimentar. Eu quero, Senhor, comer a tua vontade. Me alimentar dela profundamente. Eu quero ser mudado, transformado. Vamos orar. Vamos orar, amados. Eu sou um com vocês, tá? Eu sou um com vocês. Um com vocês. Pai, nós estamos aqui dizendo que nós não nos conformamos nem com este século e nem conosco, Senhor. Com a nossa forma, com o nosso jeito, com os nossos vícios, com os nossos pecados. Senhor, nós não nos conformamos com o nosso estilo de vida. Por quê, Senhor? Porque o Teu Espírito nos convence que nós podemos voar mais alto, Senhor. Que nós podemos ir mais longe. O Teu Espírito nos dá a certeza, Pai, que nós podemos ser tocados no mais íntimo do nosso ser e provarmos uma cura lá dentro,
uma mudança no nosso espírito. Irmãos, eu preciso dizer para vocês, irmãos, aquela irmã que eu estava orando por ela naquela manhã, eu não sabia, mas ela, durante o dia, me fez uma solicitação. Ela falou: eu estou tão doente, Franco. Eu gostaria que o presbitério orasse por mim. Eu creio que se o presbitério orar por mim, eu vou ser curada. E ela foi ao presbitério. E nós tivemos uma conversa como essa que a gente teve agora aqui. Lá no presbitério. E oramos por ela. Depois ela me contou quando chegou em casa. Mas na hora que a gente começou a orar, eu vi aquele fogo de Deus descendo assim, queimou, as mãos esquentaram. Eu falei: meu Deus, a tua unção está aqui. E depois que ela chegou em casa, ela falou assim: olha, eu senti que Deus tocou o meu espírito. E aquela irmã estava sofrendo muitas coisas. Dentre as coisas que ela estava sofrendo, ela está sofrendo uma constipação. Ela já não evacuava por algum tempo. Estava muito difícil o caso dela. Ela disse: Franco, me perdoe falar de coisas íntimas com você, mas olha, eu cheguei em casa, fui ao banheiro, a minha vida... E eu sei que não foi nada físico. Eu sei que foi algo que aconteceu dentro de mim. Dentro do meu coração. No íntimo, no meu espírito. Pai, em nome de Jesus, toca os corações, Senhor. Aquele lugar que nenhum exame consegue ver, nenhuma ressonância consegue penetrar. Aquele lugar escondido, Pai, que nenhum instrumento humano consegue penetrar. Senhor, aquele lugar que nenhum bisturi, Senhor, é capaz de cortar. O escuro da alma, Senhor. O Senhor joga a tua unção aí, a tua luz agora, em nome de Jesus. Concede aos teus filhos e às tuas filhas uma experiência viva contigo, Senhor. Contigo. E marca esta noite, Senhor, na vida deles, Senhor. E que eles saiam daqui animados por Ti, Senhor, a Te buscar, a Te querer mais. Paizinho, faz isso, Pai. Traz o renovo, Senhor. Alega o coração triste. Levanta o espírito abatido em nome de Jesus. Levanta o espírito abatido, Senhor. Aquele espírito abatido, levanta em nome de Jesus. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Ninguém pode fazer, nenhum medicamento é capaz de fazer, nenhuma ciência humana é capaz de fazer, mas o Teu Espírito é capaz de fazer, Senhor. E Ele está aqui. Levanta, Senhor, o abatido nessa noite. Em nome de Jesus. Restabelece, Pai. Em nome de Jesus, o rumo, o norte, Senhor. Senhor, traz paz para o coração que está em guerra. Traz paz para o coração que está em guerra, Senhor. Faz aquilo, Senhor, que nenhum de nós é capaz de produzir, Pai. Faz aquilo que nenhum dinheiro é capaz de comprar, Pai. Faz, Senhor, aquilo que nenhum dinheiro nessa terra é capaz de comprar. Opera nessa noite, nesse lugar, nesses corações. É a nossa oração, no nome que está sobre todo nome, o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nome precioso, nome lindo, é o Teu nome, Jesus. Flui com o Teu Espírito Santo, lava os corações, passa com o Teu rio aqui, Senhor. Batiza com Teu Espírito Santo, batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, restitui a alegria da salvação
daqueles que não têm mais essa alegria. Restitui em nome de Jesus, Pai. Levanta, comunica perdão, comunica a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Quantos concordam com essa oração? Amém. Amém. Amém, Senhor. Escuta o nosso amém, Senhor. Nós concordamos. Amém e amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.